Nesse vídeo nós vamos ver a diferença entre empresas comerciais e empresas industriais sob uma perspectiva de contabilidade de custos. Então, vimos no vídeo passado que existem elementos empregados na fabricação de certo produto ou de certos produtos. E quais são esses elementos? O famoso MD, que é o material direto aplicado, matéria-prima, material secundário e embalagem. Então, veja, esses que eu estou mencionando aqui são elementos que compõem a fabricação de produto. Então, o MD, que é material direto aplicado, mão de obra direta empregada na fabricação do produto, o famoso MOD, e os custos indiretos de fabricação, o famoso CIF. Só que a forma de cálculo do custo do produto vendido, CPV, é derivada da forma usada para apurar o custo das mercadorias vendidas de uma empresa comercial. A diferença está nas entradas. Na empresa comercial, elas são representadas pelas compras líquidas, enquanto que na empresa industrial elas são representadas pelo custo de produção. Essa diferença se deve às atividades que desempenham esses dois tipos de empresa. Enquanto a empresa comercial se limita a revender mercadorias, a empresa industrial compra matéria-prima, transforma essa matéria-prima em um produto acabado e depois o vende. E aí nós temos então um gráfico aqui tentando explicar isso. E essa relação é o seguinte: a empresa comercial compra e vende. Beleza, esse é o fluxo. Fluxo comparativo, né? A empresa comercial compra e vende. Já a empresa industrial não. Ela compra material direto, passa por um processo de transformação que envolve mão de obra direta mais o custo indireto de fabricação e vende. Então, essa é a diferença básica entre empresa comercial e industrial do ponto de vista do custo em si. Compra e vende na empresa comercial, a empresa industrial tem ali um processo no meio que inclui também mão de obra direta e custo indireto de fabricação. O fato de um desses dois tipos de empresa praticar atividades diferentes faz com que as suas demonstrações contábeis apresentem algumas diferenças. Então vamos ver essas diferenças também. Demonstração do resultado, que é uma das demonstrações contábeis mais importantes, que basicamente tem por objetivo evidenciar se a empresa ou a organização apresentou prejuízo ou lucro, ou superávit ou déficit. Resultado, né, positivo ou negativo. Que sempre começa do maior valor, pela receita bruta ou líquida, até chegar no menor valor, que é o resultado positivo, negativo, lucro ou prejuízo. Então vamos à diferença, numa perspectiva da demonstração do resultado, como eu já mencionei, sobre a diferença entre empresa comercial e empresa industrial. Então a empresa comercial, a primeira linha, a receita líquida de vendas, a empresa industrial também. A segunda linha já dedutiva, que é dedutível, o custo das mercadorias vendidas para a empresa comercial. A empresa industrial tem outro nome, custo dos produtos vendidos, então CPV. CMV é diferente de CPV. Por fim, chega-se a um resultado de lucro bruto com mercadorias na empresa comercial e na empresa industrial, lucro bruto com produtos. Depois disso, continua-se a estrutura, despesas, que é dedutiva, que vai reduzir também a receita, ou seja, despesas administrativas, vendas, financeiras e tributárias. Da mesma forma, a empresa industrial é a mesma coisa nesse caso, despesas administrativas, vendas, financeiras e tributárias. Por fim, chega-se a um resultado o quê? Lucro líquido operacional ou resultado líquido operacional. Depois continua, mas este início, esta é a diferença básica, que basicamente é apenas nomenclatura mesmo. Então, CMV para a empresa comercial, custo das mercadorias vendidas, e CPV para a empresa industrial. Como podemos observar, a demonstração do resultado de uma empresa comercial difere da demonstração do resultado de uma empresa industrial com relação ao custo das vendas, eu já mencionei, né? Usaremos a expressão CPV. No entanto, devemos lembrar que a lei das sociedades anônimas estabeleceu que toda sociedade anônima, qualquer que seja a sua atividade, é uma empresa mercantil por definição legal. E é por essa razão que o resultado de todas as SAs pelo Brasil, a expressão utilizada é custo das mercadorias vendidas. Então você não vai ver essas SAs com CPV, apenas como CMV. Isso está contido no artigo 2º, parágrafo único, deixa eu ver, eu não sei esse símbolo aqui, mas enfim, artigo 2º e artigo 187 do inciso 2º da lei das SAs. Quanto ao balanço patrimonial, que também é uma outra demonstração contábil, que talvez seja mais importante, inclusive, uma espécie de fotografia do patrimônio da empresa. Então, quanto ao balanço patrimonial, para esses dois tipos de empresa, a diferença existe com relação aos estoques, que é uma conta do ativo. Na empresa comercial, temos o estoque de mercadorias que serão revendidas, enquanto na empresa industrial temos os estoques de matéria-prima, produtos em processo e produtos acabados. Então vamos ver essa diferença.
O balanço patrimonial é uma dessas demonstrações contábeis básicas que basicamente evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, porque todo o patrimônio de uma empresa é composto dessa forma, ou de uma organização. Os bens, direitos e obrigações. As contas também são um patrimônio. Balanço patrimonial, então, empresa comercial apenas o exemplo do ativo. Essa é a diferença básica apenas no ativo. Empresa comercial, o ativo, existe o ativo circulante e estoques, ou estoque de mercadorias e outros estoques. Já a empresa industrial, você tem também o ativo, que são aqueles ativos, né, aqueles bens e direitos de curto prazo. E aí você tem também o circulante, estoques ou estoque de produtos acabados, estoque de produtos em processo, estoque de matéria-prima. Então são esses três níveis. Matéria-prima, produto em processo e produtos acabados. Isso aqui tem tudo a ver, inclusive, com o fluxo de processo ou de administração da produção. Produtivo mesmo, né? Então, entrada, processo de transformação e saída. Eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre objetivos da contabilidade de custos. No vídeo passado eu ainda tratei um pouco sobre essa questão de aparecimento da contabilidade de custos até chegar neste vídeo de hoje. Lembrando, a fórmula básica matemática da contabilidade de custos é CMV, custo de mercadoria vendida igual estoque inicial mais compra líquida ou compras líquidas menos estoque final, basicamente. Beleza? Valeu!